Quando a gente está engajado, ela vai dizer, com alguma atividade no instante presente, por exemplo, num rito, a gente está reconciliado com o mundo nesse sentido. A gente está redimido na medida em que a gente não é mais falta de ser. A gente esquece das ausências. A gente está imerso nos fenômenos do real. Então, durante uma festa, por exemplo, ela vai citar esse exemplo da festa, do ritual, a festa como um tipo de ritual, onde você está engajado, celebrando a vida, mas que em algum momento acaba. E aí você constata novamente a ausência do que durante a festa você não estava fazendo. A menos, óbvio, que você não estivesse conseguindo se conectar com a festa. Mas, e o mesmo num ritual, onde você já espera o que vai acontecer e você consegue atribuir a previsibilidade ao caos da imanência. Você consegue cosmetizar o caos através do rito, e rito, tanto rito religioso, como também os nossos rituais na nossa rotina, que são extremamente importantes para garantir que a gente tenha dias sob controle, ainda que não dias extraordinários, porque se todos os dias fossem, nenhum dia seria extraordinário, mas dias bons, com coisas que a gente quis fazer e que esteve no nosso controle de conseguir fazê-lo. Que é justamente esse movimento que ela está descrevendo o tempo todo, que é um movimento básico da existência humana, um movimento em direção a algo, que é justificado na medida em que é perseguido. A escolha se justifica na medida em que você toma ação para alcançar aquilo que foi determinado na escolha. Então é uma coisa que tem que estar sempre se atualizando. Então o engajamento é fundamental aqui. O engajamento é parecido com aquilo que hoje fala-se muito sobre o estado de flow, quando você esquece do tempo, quando você é um com a atividade que você está fazendo. Eu aqui gravando os vídeos para o canal do YouTube, estou sempre concentrado no roteiro, no conteúdo, nas reflexões, no que é importante de ser transmitido. E a lente da câmera tem a minha máxima atenção. E nesse sentido, quando eu estou gravando, o tempo não existe para mim. O nada não existe para mim. Eu sou um com o mundo nesse sentido. Então, é essa atitude que você vai ter no seu dia com relação às atividades nas quais você vai se engajar e, num plano superior, a atitude que você vai ter com relação à sua vida e os seus objetivos partindo desse mesmo princípio, da autenticidade, que vai se concretizar por meio das ações, que vão ser melhor empreendidas e vão insinuar, vão possibilitar uma espécie de redenção se forem autênticas, se proporcionarem essa reconciliação, esse esquecimento do tempo. A existência se lança sempre à frente em busca de novos desvelamentos e possibilidades. O trabalho do Sísifo, fazendo mais uma menção o mito de Sísifo, que o Camus incorpora no seu ensaio, ele só é absurdo porque ele não tem propósito. O Sísifo carrega a pedra para o topo da montanha, que sempre cai, e ele carrega de novo e fica assim num ciclo infinito. Não tem propósito. E não tem nada pior, né, nesse sentido, do que um trabalho sem propósito. O que era feito pelos nazistas com os prisioneiros dos campos de concentração, os judeus, carregar
sacos de pedra de um campo, de um lado a outro do campo, por motivo nenhum. Só por uma perversão do nazista ou algo do tipo. Para acabar com a esperança da pessoa. E nesse sentido, pode-se empregar aquilo que a Beauvoir estava falando antes, que é essa necessidade de conseguir se orientar para outro caminho. Essa necessidade de ver um caminho, porque é algo muito humano. Podemos pensar também no Viktor Frankl. Quem tem um porquê supera quase todo como. Frase que ele pega do Nietzsche, que o inspira a escrever em busca de sentido. E a sobreviver o campo de concentração por causa do seu sentido. Então é ser capaz de fazer-se falta de ser, de ver essa ausência e se movimentar em direção a ela, até cumprir nesse processo a realização plena da sua liberdade. E aí ela fala do tirano, que o tirano afirma a si mesmo como transcendência, mas considera os outros puras imanências. Para o tirano, então, as outras pessoas são meios e não fins. Só ele é o fim. Então, ele se vê no direito de tratar os outros como gado. E isso aconteceu demais no século XX. E ela está escrevendo enquanto essas coisas estavam acontecendo, no imediato pós-guerra, inclusive, pós-Segunda Guerra. O existencialismo ele é muito marcado pelo seu tempo. Para que este mundo tenha alguma importância, para que nossos empreendimentos tenham algum sentido e mereçam sacrifícios, é preciso que afirmemos a espessura concreta e singular deste mundo, a realidade singular de nossos projetos e de nós mesmos. É o que empreendem as sociedades democráticas, segundo ela. Elas se esforçam para confirmar os cidadãos no sentimento de seu valor individual, de que eles são fins e não meios. E aí tem todos os ritos nesse sentido, o batismo, o casamento, o enterro, as instituições também, a justiça, a Constituição e etc. É em nome da utilidade que se desculpa o escândalo da violência. Um homem não deve ser apenas meio, mas também fim. O homem universal, absoluto, não existe em parte alguma. A humanidade com H maiúscula, que ela está falando. Isso não existe. Isso está no sistema de Hegel, mas não está no mundo em que eu vivo. Se nega com Hegel a espessura concreta do aqui e agora em proveito do espaço-tempo universal, se nega a consciência separada em proveito do espírito, perde-se com Hegel a verdade do mundo. Não se deve olhar a história como uma totalidade racional, nem o universo. Precisamos decidir sobre a oportunidade de um ato e tentar medir sua eficácia sem conhecer todos os fatores em presença. É sempre uma aposta também. Uma aposta e uma decisão. Quaisquer que sejam as virtudes de uma civilização, ela logo as desmente se comprá-las com a injustiça e a tirania. As desculpas para atrocidades morais, em nome de revolução, em nome de futuro, que aconteceram demais no século XX. É preciso afirmar a existência no presente se não quiser que a vida inteira se defina como uma evasão rumo ao nada. A gente falou das festas e dos ritos que têm esse caráter reconciliador, redentor, que banem a infelicidade da terra, e tem a arte também, que tenta fixar também, a festa é passageira, a arte ela pode durar. Ela pode fixar um determinado estado. Esse estado de festa pode ser, por exemplo, fixado pelo teatro, pelo cinema. No fim, quando se atinge a meta, o encerramento do rito ou da festa,
percebemos a ambiguidade de nossa condição. Todo movimento vivo é um deslizamento na direção da morte. Mas se aceitam considerá-la de frente, descobrem também que todo movimento na direção da morte é vida. A existência não deve negar esta morte que ela porta em seu cerne, mas querê-la. Ela deve afirmar-se como absoluto em sua própria finitude, porque é a ação, é um engajamento, é a sua quantidade finita de tempo e como que você vai aproveitar isso. A existência, como eu já adiantei, para a Beauvoir é ambígua, não absurda. Declarar absurda seria negar a possibilidade de instaurar um sentido. Que o Camus, no mito de Sísifo, fala claramente, não tem um sentido, é absurdo. O absurdo está entre o ser humano que busca um sentido, busca uma unidade, e o mundo que é indiferente. Então a Beauvoir tem uma abordagem diferente, a abordagem da ambiguidade, que é diferente do absurdo. Pode-se instaurar o sentido e torná-lo pleno à medida que a ação corresponda a essa instauração em direção ao objeto visado. A arte e a ciência se constituem através do fracasso. A liberdade, como a arte, se realiza no próprio fato de se visar. A libertação visada não é uma coisa situada em um tempo estrangeiro, mas um movimento que se realiza tendendo a se conquistar. A moralidade reside na dor de uma interrogação indefinida. O indivíduo deve ser considerado como fim. Isso vai ser tematizado, segundo ela, tanto pela caridade cristã, quanto pela amizade epicurista, tanto quanto pelo moralismo de Kant. Então, é algo que está presente em diferentes doutrinas. Esse movimento fracassado do homem rumo ao ser é sua própria existência. É através do fracasso assumido que ele se afirma como liberdade. Olha a profundidade desse pensamento. Olha quão bem ele descreve os nossos empreendimentos. O meu, o seu, eu tenho certeza que você olha para os seus sucessos, as suas conquistas, e você consegue ver margem para algo diferente. Você consegue ver a ausência aí, onde talvez o seu amigo só veja a presença e sucesso. Querer proibir a um homem o erro é proibir-lhe que realize sua própria experiência, é privá-lo de sua vida. E aí ela estabelece um primeiro ponto para essa moral que ela está tentando estabelecer com todas essas investigações do ensaio. O bem de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos merece ser tomado como uma meta absoluta de nossa ação. Mas não estamos autorizados a decidir a priori, ou seja, por nós mesmos, sobre esse bem. Todo empreendimento finito, individual ou do seu grupo, deve estar também aberto para a totalidade dos homens. Vê o outro como alguém que experimenta essa própria condição ambígua que você. E aí ela vê um conflito. A causa da liberdade só pode triunfar através de sacrifícios singulares. Uma vez que a gente opera num mundo humano com outros humanos e outras subjetividades que devem ser levados em conta como fins também. E nós próprios também hierarquizamos os nossos objetivos, sacrificamos outros. Ela tem um repúdio aos idealistas que preferem uma forma ao homem, que estabelecem algo abstrato e agem na realidade como se aquilo fosse a realidade e não uma abstração. Por exemplo, o stalinismo, essa projeção do partido, da sociedade ideal e a toda a sua contradição no mundo da vida, com todos os horrores
que aconteceram durante o regime. A escolha política é uma escolha ética. É uma aposta e, ao mesmo tempo, uma decisão. Ninguém nunca tem certeza, mas é preciso agir. E agir levando em conta a subjetividade do outro e as outras pessoas como fins e não meios. Ela fala de 1793, quando os girondinos se recusavam a usar a violência e o terror na Revolução, ao passo que Robespierre e Saint-Just não. São concepções diferentes de liberdade que eles tinham. E aí a gente vai para as defesas do existencialismo e da moral que ela está propondo nesse livro específico. A moral proposta é tão individualista quanto a cristã e kantiana. Se o existencialismo é individualismo, então Kant e o cristianismo também é, porque a moral é muito semelhante. Se opõe às doutrinas totalitárias, repúdio a este tipo de idealismo. Não é um solipsismo, uma vez que o indivíduo só se define por sua relação com o mundo e com os outros. Sua liberdade só pode ser realizada através da liberdade de outrem. Não é anarquia e hedonismo, porque o homem encontra sua lei em sua própria liberdade. É uma construção de si e recusa da opressão. Então, é oposto ao que ela considera uma evasão, por exemplo, pelo sistema, pela abstração, pelo idealismo, ou qualquer tipo de evasão desses que a gente descreveu, do homem sério, do niilista, do apaixonado. Eu vou ler agora o parágrafo final da obra. Quaisquer que sejam as dimensões vertiginosas do mundo que nos cerca, a espessura de nossa ignorância, os riscos das catástrofes por vir e nossa fraqueza individual no seio da imensa coletividade, resta que somos livres hoje e absolutamente se escolhemos querer nossa existência em sua finitude aberta para o infinito. E, de fato, todo homem que teve verdadeiros amores, verdadeiras revoltas, verdadeiros desejos, verdadeiras vontades, sabe bem que não precisa de nenhuma garantia estrangeira para estar seguro de suas metas. A certeza delas vem de seu próprio impulso. Há um ditado bastante antigo que diz: faça o que deve, aconteça o que acontecer. É dizer de uma outra maneira que o resultado não é exterior à boa vontade que se realiza visando a ele. Se ocorresse que cada homem fizesse o que deve, em cada um a existência seria salva sem que fosse necessário sonhar com um paraíso em que todos estariam reconciliados na morte. Então é isso, pessoal. Nessa obra, a Beauvoir, ela está tentando estabelecer uma moral que caiba no mundo concreto, no mundo de relações humanas, que não dependa de uma potência estrangeira, de um Deus ou algo do tipo, e que leve em consideração apenas a pluralidade dos indivíduos e suas subjetividades. E a condição humana que é ambígua e a necessidade da instauração e da plena realização da liberdade. Qualquer dúvida que você tiver, pode comentar aqui embaixo. Fique à vontade para conferir também o meu vídeo sobre o existencialismo e o humanismo do Jean-Paul Sartre, companheiro de Beauvoir e uma das principais figuras desse movimento, a principal figura, provavelmente. Obrigado por assistir, deixe sua curtida, compartilhe com pessoas que possam se interessar, pois isso sempre ajuda. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para assistir vídeos de filosofia e de cinema toda semana.